Abre comigo então na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quero ler com vocês do 5 ao 12. A temática aqui dessa ministração é a graça na contribuição. A graça na contribuição. Contribuir também faz parte da graça. O resultado da obra solidária é o efeito da graça nos nossos corações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu quero ler com vocês a partir do versículo 5, diz assim: Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá ou a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Essa é a tua palavra que está sendo lida. Que o Senhor tome a glória para si, ó Deus. Tome a honra que lhe é devida. Que Satanás não tome parte em nosso meio, Senhor Jesus. Mas que a tua semente possa crescer e germinar em nossos corações. Receba, Senhor, toda a honra. Receba toda a glória. Receba todo o louvor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, hoje é o culto de honra e gratidão. É um culto que a gente tira, às vezes, para poder trazer uma palavra a nível de oferta e contribuição. E eu estava meditando nesse texto para poder trazer algo da parte do Senhor sobre oferta. A gente sempre, quando chega no momento de oferta, a gente sempre tem aquele pesar, né, como se falasse de oferta por envolver dinheiro. Em alguns pensamentos, né, é uma coisa difícil de se lidar. Quando a gente vai para o contexto mesmo do que é oferta, irmãos, está muito além de somente dinheiro. A oferta também é recurso. A gente vai ver, se for parar para ver a origem do que é o sentido da oferta, você vai ver os irmãos que contribuíram panos para o templo, os irmãos que contribuíram tecidos, contribuíram com materiais para a construção do templo. Então, a oferta tem diversos aspectos, tá, irmãos? Até a nossa vida no Novo Testamento serve como uma oferta. Paulo falou que o nosso corpo, a nossa vida é entregue como oferta. Então, a oferta está muito além de dinheiro. Amém, irmãos? O sentido real da oferta tem muito a ver mais com a gente do que com o que está em nossas mãos. Tá? Mas o que parte do nosso coração reflete no que a gente traz. Isso é óbvio. Então, aqui, irmãos, se a gente for pegar o contexto do capítulo 9, a gente vai ter que olhar para o capítulo 8. Porque do capítulo 8 até o capítulo 9,
Paulo vem falando a respeito de um projeto social. Projeto esse que visava atender à necessidade dos irmãos que estavam em Jerusalém, que estavam padecendo necessidade, e em alguns casos até o extremo. Por exemplo, se a gente for pegar Romanos capítulo 15, a partir do versículo 25, você vai ver que Paulo já estava citando sobre essa movimentação das ofertas nas igrejas. Nós vamos ver também Paulo tratando isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, aonde ele vai falar que, de antemão, ele estava se organizando para poder arrecadar as ofertas e organizar para atender os irmãos que estavam na cidade de Jerusalém. E Paulo, ele roda por toda a Acaia e por toda a Macedônia. Quando ele cita a palavra Acaia, ele está falando da igreja em Corinto, porque é onde a igreja de Corinto residia, na Acaia. E quando ele fala de Macedônia, ele está incluindo as igrejas de Filipos, da cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, essas igrejas que estavam ali na redondeza da Macedônia. Então, quando você lê a respeito da Macedônia, como Paulo inicia a partir do capítulo 8, ele está citando as igrejas filipenses, tessalonicenses, a igreja que estava também lá com os irmãos em Bereia, e a Galácia. Era por onde Paulo estava rodando para poder arrecadar com a finalidade de suprir as necessidades dos irmãos. E esse aqui é o contexto do capítulo 9, a organização das ofertas. Por que eu coloquei como temática a graça na contribuição? Porque é a partir desse entendimento que Paulo vai falar sobre oferta. Quando ele inicia o capítulo 8, se a gente for pegar pelo menos do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 8, Paulo vai iniciar dizendo que a graça de Deus foi concedida aos irmãos da Macedônia. Por que Paulo diz, quando ele cita, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia? Porque aconteceu algo naquelas cidades, ali na Macedônia, que refletiu na liberalidade das ofertas. É o que Paulo está querendo esclarecer. E qual é o sentido de Paulo trazer isso para a igreja em Corinto? Para que os irmãos tivessem o mesmo entendimento na hora de ofertarem para a obra de Deus. Você está aqui, irmãos? Então Paulo inicia falando da graça de Deus, dizendo que é esta graça que foi concedida às igrejas da Macedônia. Paulo passou por lá na sua terceira viagem missionária e ele prega o evangelho. E a partir do momento em que ele prega o evangelho, os irmãos entendem o valor da graça. E a partir disso, eles se disponibilizaram a serem liberais nas ofertas. Por que Paulo traz isso? Porque Paulo tinha um cuidado quando se tratava de dinheiro na época. Por que ele tinha esse cuidado? Por causa da avareza. Alguns homens daquele século, homens de Deus, se desviaram do propósito. Foi isso que levou Paulo a falar na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, se você for olhar, quando ele fala do amor ao dinheiro, ele cita sobre os obreiros fraudulentos. Quando ele diz, não ambicioneis riquezas, irmãos, porque alguns vieram para o episcopado com essa finalidade e saíram do foco da graça. E passaram a vir para o episcopado com a finalidade de enriquecer. Paulo disse que esse entendimento leva à ruína. Toda obra missionária, todo avanço da obra, não é por avareza. Se a gente for também olhar para Filipenses, capítulo 4, quando Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, qual é o contexto do que ele está falando? O contexto do que ele está falando é, eu sei estar abatido, eu sei estar empobrecido, eu sei estar enriquecido,
posso todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Eu tenho necessidade, mas eu não vou usufruir dessa minha necessidade com a finalidade de persuadir alguém para ofertar. Porque Paulo estava passando por necessidade. E os irmãos da igreja de Filipos ofertaram na vida dele. Mas Paulo não se ousou dessa liberdade do seu apostolado, embora isso fosse coerente. Ele vivia da igreja. Quem vive da igreja, irmãos, vive para. Sim ou não, irmãos? Mas Paulo não se ousou dessa liberdade de, como apóstolo, exigir que as igrejas ofertassem na sua chamada ministerial para persuadir ninguém. Paulo tinha um cuidado quando se tratava de dinheiro. Então a primeira coisa que ele traz no versículo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 8 é: o que está acontecendo entre as igrejas da Macedônia é fruto do entendimento da graça. Ninguém que sem antes entender a graça consegue ser liberal. Porque na graça o homem entende que nasceu de novo. Na graça o homem entende que agora ele trabalha para o reino. Na graça o homem entende que agora as suas finanças pertencem ao dono do reino. Então ele é liberal. Quem não conseguiu compreender, não entendeu o mistério da graça. Paulo se viu no direito de falar, antes dele falar do resultado do que estava acontecendo, ele deixou claro: isso aqui não é por persuasão. Eu não precisei coutilizar minha fala para atrair os irmãos a ofertar. Eu não precisei coagir ninguém. Eu não precisei meter a mão no bolso de ninguém. Tudo o que está acontecendo é fruto da graça. Os irmãos entenderam o que era a graça, então eles contribuíram para o avanço do Evangelho. É como nós na igreja. Se entendemos o valor da graça, seremos liberais. Até onde vocês querem ir no ministério? Até onde vocês querem construir no ministério? Isso parte do que a graça fez conosco. Porque quanto mais se avançasse o Evangelho pregado da graça, mais Deus ia enriquecendo a vida dos irmãos. Foi assim que aconteceu em Atos 2. Ninguém se ousava dizer que tinha sua coisa por coisa própria. O próprio apóstolo Pedro vai se levantar e vai explicar que eles tinham tudo em comum. Ou melhor, Lucas vai explicar que eles tinham tudo em comum. O seu coração era unânime. O próprio texto diz que cada dia o Senhor ia acrescentando. Eles se reuniam no templo, partiam pão dentro de casa. O que era isso? Fruto da graça. Quem não entendeu ainda o valor da graça não está disposto a ser liberal. A graça está além de nós, irmãos. Por que Paulo traz esse entendimento? Porque é através dessa graça que o necessitado ele é suprido. É através dessa graça que pessoas são alcançadas. Se você olhar para trás e ver a mesa cheia de aquilo ali é fruto do entendimento do que a graça fez conosco. Porque a graça jamais vai trazer um sentimento avarento. A obra não termina em nós, ela passa, irmão, de nós. Então é preciso entender, Paulo diz, tudo o que está acontecendo é fruto da graça. E de tal forma esse entendimento cresceu neles, que Paulo disse que eles, no meio da tribulação, no meio do sofrimento, tinham júbilo, tinham alegria. Paulo usa a palavra abundância de alegria, ou seja, ter alegria mais do que o suficiente. Por que Paulo fala da graça? Porque não tem como, no meio do sofrimento, ter alegria. Alegria no meio do sofrimento é fruto da graça. É fruto da obra de Deus. Ninguém consegue se alegrar no meio de tanto sofrimento.
A primeira coisa que Paulo fala é: a graça entrou, e a partir dessa graça, os irmãos transbordaram de alegria, e não só isso, ele diz lá no versículo 2, que a sua profunda pobreza superabundou em generosidade. Não, irmãos, a gente não está lendo isso aqui, não. Como é que a minha pobreza vai crescer em grande escala de generosidade? Como é que alguém pobre vai crescer em generosidade? Como é que alguém em pouco recurso vai crescer em generosidade? E a palavra generosidade aqui é simplicidade, é sinceridade, é liberalidade. A pobreza que esses irmãos enfrentaram não foi desculpa para não serem liberais. É isso que Paulo está dizendo. Por mais que eles enfrentassem profunda pobreza, está além de pobreza, irmãos. É eu ter somente 1 quilo para minha casa e alguém chegar, me dá esse quilo e eu dou. É isso que Paulo está dizendo. A generosidade cresceu acima do seu nível de pobreza. Os irmãos não inventaram desculpas. Se eu só tenho isso aqui para doar, eu deixo de comer, mas eu vou doar. Isso é fruto de generosidade. Se eu só tenho isso para fazer e para a minha casa, eu prefiro abrir mão da minha casa e dar para o outro. Por isso que eu falo que a nossa contribuição, e é o que Paulo falou aqui, na graça, ela é entendida. Se nós não entendermos o valor da graça, a gente não contribui com liberalidade. A gente dá retido. E você vai ver o quanto isso é importante. Eu estou entrando nesse contexto para a gente ir lá para o capítulo 9 e a gente entender o porquê que Paulo advertiu a igreja de Corinto. Então, irmãos, a generosidade cresceu acima do nível de pobreza. O que eu posso dar, Paulo? Se eu não tenho nada, está precisando virar alguma coisa, uma massa. Nível de generosidade está acima da pobreza. De que forma eu posso dar? Ao invés de eu não posso, não quero, não dá, eles dão. De que forma? Porque isso é o que a graça faz com a gente. Nos torna liberais para a obra. A gente não precisa apelar, irmãos. Quem entende o valor da graça não precisa ser persuadido. Quem entende que a obra tem que avançar, o evangelho tem que ser pregado, não precisa ser coagido. Isso tem a ver com o dono da obra, irmão. Onde está a nossa fé? O que Moisés fez? Deus deu a planta para construir o templo. Pede o povo, Moisés, para entregar. Você não vai ver Moisés dizendo: Senhor, me instrui aí a forma que eu tenho que falar com esse povo, para fazer esse povo meter a mão no bolso. Não. Deus só falou: vai lá e pede. Quando ele vai lá e pede, tamanho foi o entendimento. É preciso entender, irmão, isso está além do que a gente traz. É preciso entender para o que vai ser feito a construção do templo, porque se o templo for construído, pobres e viúvas vão ser atendidos. Está vendo, irmão? Não tem avareza. Então, qual é a nossa perspectiva com relação ao Evangelho de Deus? Devemos crescer em generosidade. Que desculpa nós teremos, irmãos? As igrejas na Macedônia eram pobres. E Paulo disse que o nível de generosidade cresceu acima da sua pobreza. Atos capítulo 2, a partir do versículo 44, diz: todos os que criam tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Se eu dou, quem é que está sendo beneficiado, irmãos? Quando nós damos, é o próximo. Mas
dependendo da maneira como eu dou, eu sou mais beneficiado. Mas eu não posso ter avareza, eu tenho que ser generoso. Se não entendermos o valor da graça, jamais seremos liberais, irmãos. Nem para construir nada. Não tem a ver conosco, irmãos. Não tem a ver com o nosso bolso ser enriquecido, ser cheio. Não, tem a ver com o avanço da obra. Por isso que Paulo foi e deixou claro: tudo o que está acontecendo é a graça. Se vocês tiveram o mesmo entendimento, sejam liberais. Seja mais generoso. Olhe para o teu irmão e fale: seu nível de generosidade tem que estar acima do seu nível de pobreza. Se a nossa generosidade não crescer acima do nosso nível de pobreza, qualquer convocação, porque foi isso que fez o povo ser liberal no Antigo Testamento. O quê? Tem que construir? Olha, eu não tenho isso aqui não, mas eu tenho pano, eu tenho púrpura, eu tenho carmesim. Os irmãos começaram a eles foram coagidos com o chamado, não foi com a palavra de persuasão de Moisés. Eles foram coagidos, irmão, a graça já estava sendo pré-anunciada naquele tempo. Por que falo sobre isso? Porque toda a construção do templo, de dentro para fora ou de fora para dentro, fala de Cristo. Tudo, irmãos, até a cor da cortina que se tinha lá dentro, tinha a ver com Jesus. Então, se o nosso nível de generosidade não crescer acima da pobreza, qualquer movimentação do corpo vai ser estranho. Não conta comigo não. Você não entendeu o valor da graça. Se você entender que o pé precisa da mão, você é liberal. Se você entender que todas as partes do membro do corpo funcionam num todo, você é mais liberal. Você é mais generoso. É esse senso. Isso é fruto da graça. A graça nos constrange, irmãos. A graça, depois que o homem ele sofre o impacto da graça, ele não caminha mais entre os lugares da mesma forma. Se ele ver alguém padecendo, ele sofre, ele padece junto com aquele que padece. Se ele olhar alguém necessitado, ele se dói. Isso aqui falou muito comigo, porque isso aqui está medindo o meu nível de generosidade. Que mentalidade eu estou tendo com o evangelho? O que está crescendo dentro de mim? Se eu não consigo sofrer com a necessidade do meu irmão, é o que Paulo está dizendo. Nós precisamos rever o nosso nível de generosidade. Tudo é fruto da graça, irmãos. Tudo é fruto da graça. O que a graça fez com a gente é o que a gente espera que a graça faça com os outros. Então, aos irmãos, o que precisa Paulo para se atravessar a Macedônia e ir para Jerusalém? Não precisa ser muito longe, não é puxando sardinha, não, mas acende a centelha no teu entendimento. O que está sendo preciso para esse ministério, pastor Ivani, avançar de recursos? O que vocês estão precisando? É 1 metro de areia? Dinheiro eu não tenho não. Mas se no dia tiver obra, eu estou aí. Isso é nível de generosidade. Porque, irmãos, olhar e dizer, a obra não avança, a obra não desenvolve, é mole. Agora, crescer o nível de generosidade e fazer isso aqui para que o progresso da obra ande. Resultado é bom ou ruim, irmãos? É bom o resultado? Mas o contexto do resultado nem sempre é bom.
Nem sempre, porque a gente chora. E da onde vem? Está com o povo, mas o povo não dá sem antes entender. E eu não posso te forçar a contribuir sem antes entender o valor. Porque se eu contribuo sem entender o valor, irmãos, eu não participo. Eu sou um simpatizante. Participar é chorar. Participar é contribuir. Participar é dizer eu faço de tudo para a obra avançar. Participar é eu dou junto. Eu choro junto. Eu contribuo junto. Quem está aqui, irmãos? Por que Paulo também fala disso? Se a gente for pegar do verso 3 agora, do capítulo 8 até o verso 5, Paulo fala das evidências da generosidade. Que nível era essa generosidade? A primeira, na medida das suas posses deram acima. Na medida das suas posses deram acima. O que Paulo está dizendo? Esses irmãos eram pobres, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sua posse era de grande escala, sim ou não? Sim ou não? Não por quê? Porque eles eram pobres. Agora Paulo vai dizer que tamanha foi o nível de generosidade, com efeito do entendimento na graça, que os irmãos contribuíram acima do que podiam. Como que alguém não tem e contribui acima do que tem, irmãos? Como é que alguém, tendo uma posse pequena, contribui acima da sua posse? A gente precisa crer mais, não foi pregado aqui? A gente precisa crer mais. Quem ouviu o sermão da multiplicação da farinha, ou a multiplicação do azeite, foi do muito que se teve muito. O que você tem em casa? Se a gente for parar para olhar, não tinha nada, nem para alimentar o homem de Deus. Mas o que fez aquela mulher pegar quando Elias falou, pega lá? Nível de generosidade acima da pobreza. O que eu tenho? E a partir do que eles tinham, deram acima do que possuíam. E às vezes a gente, não tem como eu fazer. Não dá. A nossa fé esmorece, a gente não acredita nem no dono da obra e nem na obra do dono. Aonde vai chegar? Esses são os questionamentos. O que fazer? É só mais um tempo que foi aberto. Se o entendimento não abrir, a gente não tem aonde chegar, irmãos. Hoje eu estou com 28. Pastor Ivani está com quanto, pastor Ivani? 45. Daqui uns 30 anos, é necessário que outros, ou até antes disso, outros assumam. Mas de que forma? Tem que crescer o nível de generosidade. O avanço da obra, ele está proporcional ao nível de generosidade. Às vezes a obra não avança porque o povo não entendeu que tem que subir o nível de generosidade. Aí tem que partir para apelação. Tem que falar que tem um escorpião no bolso. Aqui só tem chave, pelo menos. Chave, meu celular está até ali, carteira. Tem que partir para apelação. Por quê que alguns homens partem para apelação? Porque o povo não está entendendo de um jeito, aí tem que entender de outro. Não, Paulo não ensinou dessa forma. Paulo disse, ensina a graça. Ensina o valor da oferta e o povo vai dar liberalmente. Não persuadido, coagido. Existem lugares que você sentar na tribuna, você quer levantar e ir embora. Porque você entra e as duas mãos já estão dentro do teu bolso.
É o cúmulo, irmãos. Não precisa forçar a barra. Se a gente ler a Bíblia, é só a gente ter fé na obra e no avanço da obra que a obra produz. Amém? Você não precisa ser coagido, você precisa entender o valor da graça. Olhe para o banco. Antes de eu falar, esse banco está muito... O que eu fiz para que esse banco fosse um banco mais acolchoado? Eu tive alguma ideia para essa igreja ter uma pintura diferente? Eu contribuí com uma lata de tinta, nível de generosidade. Quando chove, goteira, né? Olha lá, que igreja, olha só, o que eu fiz para acessar a goteira? Você comprou pelo menos uma manta. A generosidade tem que estar acima do nível da pobreza, irmãos. Porque quando o nível da generosidade está acima da pobreza, antes de questionar, a gente fala, o que precisa para avançar? Às vezes o Espírito tem que constranger a gente de uma tal forma. Às vezes a gente tem que sentar na mesa e ter fartura na mesa, para pensar numa mesa que não tem fartura. Porque isso é onde surge o nível da generosidade. Então, de tal forma cresceram que eles foram voluntários. Voluntários, prontidão. Eles se movimentaram. E a segunda parte da generosidade que Paulo fala, eles pediram para participar. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não. Está errado algumas formas que a gente vê hoje. Os irmãos, com seu nível de pobreza, olharam para Paulo na igreja da Macedônia e diz: o que a gente pode fazer? Eu quero participar. Não fez. Não, o que você vai fazer, Paulo? Para onde você vai? Você vai viajar por aí? Não, eles entenderam. Eles sabiam o caráter que Paulo tinha e eles sabiam a condição da obra. Nós somos pobres, mas em generosidade, no que precisar de mim, Paulo, eu estou aí. Eles pediram para participar, irmãos, para dar assistência. E o sentido aqui de assistência, diaconia, serviço. Conte com a gente como diáconos, servos. Estou aí, Paulo. Mas vocês são pobre de Maé. Pobre, mas foi essa igreja que contribuiu para a terceira viagem. O mais pobre é o que mais contribui. Irmãos, olha só. Então é entendimento. Nível de generosidade. Eu vi um experimento social, você já deve ter visto, isso foi lá nos Estados Unidos. Um rapaz chegou, um morador de rua estava sentado no banco. O rapaz chegou, colocou uma porção de dinheiro. E o morador de rua acordou, eles estavam filmando. E quando ele acorda, ele olha, ele vê aquele valor. Ele vai na loja de roupa, compra uma bolsa, ele volta e fica assim: rapaz, caiu do céu esse dinheiro. Não é possível. E ele fica feliz e de repente alguém, nesse experimento social, vem no celular: minha filha está adoecendo, eu estou precisando de remédio, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desempregado, o que eu faço? E o morador de rua, do lado do cara. E o cara, aí o morador de rua olhou para ele e falou assim: o que você está precisando? Eu estou precisando de X para comprar o remédio da minha filha. Ele pegou as bolsas com as roupas, foi na loja, entregou as roupas, voltou com o dinheiro e deu na mão do homem. E falou: compra o remédio da sua filha. Generosidade acima da pobreza. Ele precisava daquelas roupas, sim ou não? Aonde ele morava? Mentalidade, é preciso mudar, irmãos. É preciso o senso de generosidade constranger a gente. Senão, que mundo a gente vai parar como cristão? Olha o caos que está, o perfil do gospel do século 21, o nível de ostentação de homens e mulheres,
que querem voar de jato, que querem portar carros luxuosos, e os irmãos precisando de gás em casa, e o irmão com um monte de necessidade dentro de casa. Você acha que esse é o perfil de evangelho que foi pregado lá atrás, da Macedônia? Você acha que aí está o nível de generosidade? Não, o nível de generosidade está em nós abrirmos mão da nossa necessidade e se preocuparmos com o outro. Aquilo mexeu comigo. Como é que esse homem vai pegar se ele está na rua? Ele não tinha nada, mas ele falou: olha, cara, a única coisa que eu posso fazer é reverter o que eu fiz agora. É a pergunta: de que forma eu sou solidário? Olha para o teu irmão e pergunte: de que forma você pode ser mais generoso? Dinheiro é a única forma? O que mais eu posso fazer, irmãos? Dinheiro é a única forma de ser generoso? É isso mesmo? A gente tem que gritar. Não. Se você entender o valor da graça, você passará a partir de hoje sendo mais generoso. E perguntando: de que forma eu posso fazer, Senhor, para essa obra avançar? Que a obra cresce com a edificação do corpo. O corpo cresce junto. O desenvolvimento do corpo, ele vai avançando junto. E o terceiro é: se deram primeiramente ao Senhor. Está lá. Eles se deram para o Senhor antes de se darem para a obra. Eles se entregaram para Deus antes de se entregarem para a obra. Eles entenderam que eu estou fazendo agora para o progresso da obra tem a ver com a minha entrega ao dono da obra. O que Paulo estava querendo explicar? Que isso era fruto da sua conversão. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. É por isso que eu faço. É por isso que eu dou. Então, diante desse cenário, desse contexto, é que Paulo lá na frente vai dizer: tive por necessidade exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção ou a vossa oferta. Paulo está falando, já de antemão já tinha sido anunciada. Paulo já tinha passado e dito: olha, peguem tudo que vocês conseguirem e juntem, até que eu chegue até vocês. Preparem a bênção como bênção, e não como avareza. O que Paulo está falando? A maneira de dar, de ser disponível e de ser liberal, nós podemos ser reprovados com isso. Preparem a oferta como bênção e não como avareza. Sabe o que é isso? Ser mesquinho. Alguém tem que puxar da mão do cabra, ou do cabrito, ou da cabrita. Alguém tem que puxar. Não pode ter avareza, irmãos. O avarento, o liberal não. Mas ele vai se ver com o dono da obra. Você acha que Deus não vai puxar o boleto de um monte desses homens de Deus de hoje? É como se tivesse uma câmera dizendo: eu te aguardo no juízo final. Sorria, você está sendo filmado. Esquenta a cabeça não, irmãos. Nós não somos juiz, mas tem um cara que, quando ele tomar a sua função de juiz e tirar o seu terninho de advogado e se colocar o manto preto e pegar o martelo na mão, um por um, mostra-me tuas mãos. Lembra que foi esse mesmo juiz, no seu esplendor de glória, na visão, é que disse: conheço as tuas obras e aconselho que coloque colírio nos teus olhos, porque você diz: eu sou rica, mas você não passa de miserável, pobre, cega e nu.
Não se encanta não, irmãos. Nem todo templo luxuoso que você olhar aí está fluindo coisa boa, não. Então é melhor a gente rever o conceito de generosidade e avançar devagarinho, mas avançar sendo aprovado, com as obras sendo refinadas no fogo, e as obras não se consumindo, porque nossas obras serão provadas no fogo, e se ela for obra de palha, vai se queimar. Paulo disse, e se queimar. Então é melhor que a gente reveja o nosso conceito. Então não pode ser avareza, não pode ter avareza. Prepare a sua bênção como bênção. Seja liberal. Acabou, irmãos. E agora que a obra avance, entendimento. Se eu não entender o valor da graça, eu jamais serei liberal. Paulo teve que pegar a figura de Jesus para explicar. Isso aqui foi forte. Lá no capítulo 8 ele teve que falar que o próprio Jesus abandonou, ou deixou, melhor dizendo, abriu mão da sua glória, da sua riqueza e se tornou pobre, para que nós, através da sua pobreza, enriquecêssemos. Olha só o que Paulo está dizendo. Vocês querem um exemplo maior? Então vou pegar o Senhor Jesus. Ele abriu mão da sua riqueza, ele abriu mão da sua glória, assumiu a postura de servo, e através da sua pobreza nos enriqueceu. E aqui, irmãos, enriquecer é de diversas formas, não é só o aspecto financeiro, físico, saúde, de diversas formas. Então Paulo está falando da prontidão. Aí ele vai explicar: estejam prontos, irmãos. Estejam prontos e sem avareza. Não seja mesquinho, seja liberal. Seja generoso, entenda o valor da graça. Entenda o motivo de estarmos aqui. O motivo da obra avançar. O motivo de atualizarmos o lugar. O motivo de ampliarmos a tenda. Visa alcançar os necessitados. Visa o progresso do reino. E mais uma coisa Paulo ensina. Eu digo isto, que o que semeia, aí Paulo está dizendo, vou ensinar um segredo para vocês. Na semeadura existem 2 pontos que precisamos entender. Quais, Paulo? Há quem semeie pouco e há quem semeie muito. O que Paulo está dizendo? Nossa colheita não pode ser desproporcional à nossa semente. Nossa colheita não pode ser desproporcional à nossa semente. O que, Miquel? Se eu semeio pouco, eu não posso esperar muito. Se eu fizer pouco, eu não posso esperar muito. Mas se eu fizer muito, eu posso esperar muito. E quando ele fala disso aqui, ele está falando ainda de generosidade, tá, irmãos? O que cresceu, o que deu em abundância, ou o que deu em generosidade, em grande, quem semeou muito em generosidade, pode esperar colher muito. Se eu estou colhendo pouco, eu preciso rever de que forma eu lanço a semente. Não há possibilidade de semear pouco e ter muito. Irmão, isso aqui é a lei da semeadura. Purinha. A lei da semeadura passa até na oferta. A lei da semeadura passa a um nível de condenação. Se eu planto, eu colho. No nível espiritual, ninguém consegue colher no espírito o que semeia na carne. O nível de a dinâmica da semeadura está em todos os fatores da obra. Eu vou colher à medida do que eu plantar. E o que eu plantar e colher é proporcional ao que eu estou semeando. Não tem como, irmão. Se você semear muito, você vai colher muito. Por isso que as bênçãos nos perseguirão. Por que as bênçãos nos perseguirão? Porque não tem como dar outro resultado, irmãos.
Quem é liberal cresce, avança e é próspero. Aí alguém olha, nossa, mas é tão pobre essa pessoa, mas aonde ela coloca a mão dela cresce, avança. Se abrir um empreendimento, avança. Se caçar um lugar, colocar currículo, a porta abre. Não tem como dar um resultado errado, irmãos. Isso é fruto da semeadura. O que eu colho é proporcional ao que eu estou semeando. Pergunta para um comerciante, qualquer um, pode ser pequeno, pode ser grande, se ele chegou na altura máxima do seu comércio, se sacrificando pouco. Muitas das vezes isso é o que a gente ouve. Eu não sou comerciante, não sou empreendedor, mas isso é o que a gente ouve. É tipo assim, cara, nos primeiros meses saiu do nosso bolso. Nos primeiros meses parece que não entrava lucro nenhum. Mas a gente teve que semear. No final, colheu acima da sua posse. E eu falo isso em nível de generosidade, tá, irmãos? Nível de generosidade, não tem como dar um outro resultado a não ser esse. Quem semeia muito, colhe muito. Uma outra coisa que ele diz: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Tudo tem a ver com o que parte de dentro de mim. O que eu estou dando é fruto do coração que eu tenho na obra. Êxodo 25, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo... Olha só a peneira de Deus. Fala para os irmãos trazerem oferta. Mas é só isso? Não. Explica a eles. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Aí ele vai e especifica. Dele tomareis a oferta. Tem gente que só está preocupada com o valor que a pessoa traz. Não. Deus especificou. Traz desses homens. Quais homens? Aqueles cujo coração se moveu. Deles, ali reforça, pegue a oferta. E o restante que não tivesse coração, não mete a mão. O texto não diz, mas Deus especificou qual era o modelo. Tem que ter o coração na oferta, irmãos. Isso é obra de Deus, isso não é obra de homem, não. Deus está avaliando o nosso coração. Deus sabe a forma que a gente coloca. Existem ofertas e dízimos que descem ao gasofilácio da igreja, mas não sobem como incenso para o reino. Porque tem não sei se tem um anjo, mas posso conjecturar. Pode ser que tenha um anjo com a medição. Vamos ver se tem coração, se não tem. Enquanto o cara empanturrado, o guloso, o avarento, tem que dar. Deixa eu ver quem é que está dando mais. Não, irmão. Desce aqui, mas não sobe ao trono da graça. Isso aqui é fruto da graça. Olha para o teu irmão e fala: sua semente é fruto do que a graça fez em você. Porque pode descer aqui e não subir ao trono da graça. Porque para subir ao trono da graça, todo aquele cujo coração se moveu voluntariamente. Você está sentindo aquela cócega no coração, aquele negócio bom? Você fala: nossa, cara, eu estou doido para... Tem gente que às vezes fala assim: cara, que dia que vai ser o culto?
Você já deve ter ouvido. Que dia que vai ser o culto? Para quê, irmão? Cara, eu tenho que ofertar. Eu tenho que dizimar. Dá calma, espera o culto. Espera o horário que a igreja vai abrir. Não, irmão. Eu preciso. Sabe o que é isso, irmãos? Generosidade. Ele sabe a quem ele está fazendo. Ele não está fazendo para o homem. Ele está servindo ao Deus da obra. Seja mais generoso. Então, nosso coração, aí ele fala, olha só, a medição do coração, não com tristeza, Deus sabe a qualidade da oferta. Se sabe. Não pode ter tristeza, ou seja, dor, pesar, e não pode ser por necessidade. Não pode ser forçado, a obra está precisando mesmo, eu vou dar. Faz isso não, irmão. Desce ao gasofilaço, mas não sobe ao trono da graça. Não, seja espontâneo. Por quê? Deus ama quem dá. É o indivíduo. Porque é o indivíduo que tem coração. Oferta não ouve. Quem ouve é o indivíduo que traz a oferta. Quem tem ouvidos somos nós. Nossas ofertas recebem o nosso comando. A partir do que o Espírito fala com a gente. Não é igual a algum vídeo, dinheiro vem agora. Não, irmão, isso é papo furado. Que apelação miserável, irmãos. Deus que me perdoe. Cara, abre o braço, olha como é que se chama dinheiro. Dinheiro venha agora. Aí os bobão, correndo e botando dinheiro no bolso do cara. Para, irmão, não precisa fazer isso não. Porque o dinheiro não tem ouvido. Quem tem ouvido é o possuidor do dinheiro. Por isso que quando algumas pessoas não entendem isso, são dominadas pela riqueza. Por isso Paulo exortou a Timóteo e disse, cuidado com o almejo, quero vir para o episcopado porque eu quero ser o ricaço. Vai cair na avareza e vai cair do cavalo da graça. Vai perder o senso. Aqui a gente pode fazer de tudo, mas lá em cima vai ter alguém na porta. E vai ter o espaço da purificação das ofertas. É o espacinho que a Bíblia diz que tem lá. Todas as obras vão passar pela purificação. Tudo que a gente fizer aqui. Tudo. Até a xícara bonita aqui da comunhão rara. Que alguém trouxe para cá. Isso aqui está lá no caderninho das obras. Tristeza, necessidade, não, alegria. Opa, essa daí eu tenho que me atentar. Foi essa pessoa que Jesus observou. Estava todo mundo dando do que sobejava. Aí entra uma mulher, que o nível da sua generosidade estava acima da sua pobreza. Ela pega as moedinhas. Pobre de maré, e coloca lá em cima. Jesus contou. Quem é que deu a maior oferta naquele lugar? Os que deram do que sobejaram ou ela que deu acima da sua pobreza? A maneira, o coração, então tem alegria. Após o ofertório, vai ter o chamativo para se ofertar, vai ter uma canção. Se alegre, seja espontâneo, irmão. Arremessa essa tristeza ou a força de barra pela necessidade da obra, jogue isso fora. Isso só priva a gente da graça. Isso só impede o nosso entendimento de caminhar na obra junto, com o coração unânime. Tem que ter alegria, tem que ser liberal. Segundo o que propôs, irmãos, a oferta já estava decidida no coração. Não tem a ver com o valor em si. Tem a ver com a prontidão. Existem aqueles que saem de casa já preparados e passam o dia meditando. Meu Deus, que hora vai ser o culto? Deixa eu preparar. E tem aqueles, irmãos, que não se importam. Hoje o Espírito Santo está tocando o teu coração. Cuidado com a maneira que você está sendo voluntário na obra. Entregue, mas entregue com generosidade, com alegria,
porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, irmãos, quais são os resultados? Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, irmãos, a palavra não é mentirosa. Deus não se deixa ser escarnecido, é a sua própria palavra. Em tudo, toda a suficiência, superabundância em toda boa obra. Não tem como nós não sermos abundantes. Não tem como, irmãos. Aí a obra avança, aí desenvolve, aí tem novidade de vida, aí os comércios explodem, aí as pessoas começam a ver bênçãos da onde elas nem sabiam que tinham. Nível de generosidade, é Deus que acrescenta. Vai abundar mais ainda, vai crescer. Eu tenho um empreendimento pequeno. Se eu for um contribuinte da obra, no meu entendimento, o que acontece? Não tem como esse empreendimento não alavancar, porque Deus é fiel. Por que existe um binóculos do coração do homem? Por que ele está sondando? Porque Deus é fiel para dar na medida do que eu semeei. Tem um empreendimento? Experimente ser generoso. Experimente ser generoso, ser voluntário. Não tem como ele não ampliar. Não tem como isso aqui, irmãos, não refletir na minha casa. Para onde eu for, vai me perseguir. Onde eu colocar minha mão, vai prosperar. Não tem como dar um resultado errado, irmãos. Se eu vou para a direita, a bênção será comigo. Não foi assim com Abraão? Para onde você for, Abraão, eu estarei contigo. Qual terra que você quer? Ele olha, eu quero ir para leste, eu quero ir para o sul. Vai para o sul, vai para o leste, vai para o norte. Minha bênção perseguirá você. Agora, generosidade, não tem como dar o resultado errado. Se está dando o resultado errado, reveja, sua semente não é desproporcional à sua colheita. Você colhe à medida que planta. Aí teu empreendimento aumenta, irmãos. Aí tua vida em todas as áreas será afetada pela graça. Não esqueça essa palavra, graça. É a graça, é a justiça na graça. É Deus dando para o filho aquilo que o filho semeou, plantou. Se você plantar chuchu, você não vai colher abóbora. Você vai colher literalmente na condição do que você plantou, irmão. Ou a gente abandona. Ou é isso ou a gente abandona. Porque isso é fé. Vai crescer. E para terminar, aquele que dá a semente ao que semeia. Olha a interpretação. E pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Vai alavancar. Se você planta, se prepare para colher na medida do que você plantou. Vai crescer, vai desenvolver, a obra avança. Por quê? Porque é Ele que dá a semente a quem está semeando. O trocadinho que a gente deposita no altar de Deus é dado por aquele que é o mesmo que dá o pão para comer. O que ele está dizendo? Até a tua energia, meu amigo, minha amiga, a tua disposição vem dobrada. Você está o bagaço da laranja, você está quebrado,
mas você consegue levantar 4 horas, 3 horas da manhã para o teu ganha-pão e conseguir no final de tudo ser um ofertante. Por quê? Porque é Ele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, e também multiplica a sementeira. Nós temos que crer nessa palavra, irmãos. Até a saúde, a disposição. Cabra, como é que você aguenta carregar isso tudo? Eu não sei não, mas tem aquele que me dá o pão para todo dia eu acordar e trabalhar. E é por isso que eu entro por essas portas para depositar no altar dele, porque minha vida é dele. Minha energia pertence a Ele, o pão da minha mesa pertence a Ele, o desenvolvimento da minha casa pertence a Ele, meu comércio pertence a Ele, minha vida pertence a Ele, minha saúde pertence a Ele, meus filhos pertencem a Ele, minha casa pertence a Ele, meus bens pertencem a Ele. Bendita será a nossa entrada e a nossa saída. Tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos prosperará. Se coloque de pé. Saia daqui sendo mais generoso. O que é que eu tenho que mudar, Miqueias? Eu tenho que dar um valor robusto. Não é isso? Até porque se você der um valor acima do seu nível de pobreza, isso tem que ter a ver com a sua generosidade. Não existe barganha com Ele, mas Ele quer o nosso coração.